canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vai ser repleto, hein? Vamos ter aqui Série B, primeiramente, resultados da Libertadores dessa quinta-feira, confrontos definidos da próxima fase da Libertadores, mercadão da bola. Vai tá lotado de coisa. Bom, Série B, né? Vamos começar por isso? Chapecoense e Atlético de São João del Rei, nessa sexta-feira, 7 horas da noite. Criciúma e Novo Horizontino, nessa sexta-feira, 9h35 da noite. Próximo sábado, 4 horas da tarde, Curitiba e Clube do Remo. Próximo sábado, 8h30 da noite, Atlético Paranaense e CRB. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Próximo sábado, vamos ter América Mineiro e Goiás, 6 horas da noite. Próximo sábado. Próximo domingo, 4 horas da tarde, Operário do Paraná e Paysandu. Próximo domingo, 6h30 da noite, Ferroviária contra o Volta Redonda. Próximo domingo, 6h30 da noite. Próximo domingo, 8h30 da noite, Atlético Goianiense e Cuiabá. Beleza? Série B, Campeonato Brasileiro. Próxima segunda-feira, gente, vamos ter Vila Nova de Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto, 7 horas da noite. Avaí e Amazonas, 9h30 da noite, próxima segunda-feira. Série B, Campeonato Brasileiro, são esses os jogos do fim de semana. Vamos lá, gente, passa aqui definição de Libertadores. Quartas de final, já temos todos os confrontos, né, definidos. Então vamos lá. Eu vou primeiramente passar os confrontos já definidos, tá? Para depois passar os resultados que tivemos nessa quinta-feira. Beleza? São Paulo e LDU, Flamengo e Estudiantes de La Plata, Racing contra o Vélez, confronto argentino, Palmeiras e River Plate. Beleza? São aqui os confrontos das quartas de final da Copa Libertadores 2025. Antes de passar os resultados, gente, que tivemos nessa quinta-feira, né, pela Libertadores, deixa eu só trazer uma curiosidade aqui. Nessas quartas de final da Libertadores, temos 4 times argentinos e 3 times brasileiros. Beleza? Nessas quartas de final da Libertadores. Vamos em frente. Bom, gente, resultados, né? Pela Libertadores aí, que tivemos nessa quinta-feira. River Plate 1, Libertad 1, 3-1 para o River Plate nos pênaltis. Palmeiras 0, Universitário do Peru 0, né? Palmeiras passou, né? E LDU de Quito 2, Botafogo 0. Reverteu a vantagem, né? No placar agregado aqui, ficou 2-1 para a LDU em cima do Botafogo, né? Copa Libertadores. Vamos em frente. Amigos, deixa eu só me corrigir uma coisa que eu falei aí, tá? Olha, eu passando dado errado, hein? A memória tá boa. Vejam bem, gente. Mas nada que a gente não corrija, né? Eu já falei isso para os amigos. Quando houver um erro, a gente corrige no mesmo vídeo. Não tem problema nenhum. Vamos lá, a correção é que a LDU passou, né? Pelo Botafogo aqui. Então, calma aí. Me precipitei no que falei. São, de fato, 4 clubes argentinos, né? Na próxima fase da Libertadores. De fato, isso fecha mesmo. Temos 3 brasileiros. De fato, esse dado está correto, mas eu esqueci de incluir o equatoriano, a LDU.
Então, acrescento aqui a LDU. Então, na verdade, nem se trata de um erro, né? Só esqueci de acrescentar a LDU aqui no meio dessa conversa. Beleza? Então, acrescentando a LDU ao dado que eu já havia passado. Então, não só temos brasileiros e argentinos, não. Nas quartas de final da Libertadores, não. Temos um equatoriano também. No caso, a Liga Universitária de Quito, a LDU. Beleza? Dado corrigido ou acrescentado, como queiram, vamos em frente. Bom, gente, só para não dizer que não passei, Copa Sul-Americana, confrontos das quartas de final definidos também, eu vou só passar o dos brasileiros, tá? Aqui, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Bolívar, beleza? E o Fluminense vai pegar aqui o Lanús, beleza? E aproveitando para passar no mesmo áudio os resultados, né? Que interessam para os brasileiros aqui relativo à Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz por 1-0, se classificou para a próxima fase da competição. O Central Córdoba perdeu por 1-0 para o Lanús, como havia vencido o jogo de ida por 1-0. O jogo foi para os pênaltis, e nos pênaltis deu Lanús. Beleza? Então, por isso, mais uma vez repito, confronto dos brasileiros nas quartas de final da Copa Sul-Americana, definidos. De um lado, Atlético Mineiro e Bolívar, do outro, Fluminense e Lanús. Beleza, gente? Copa Sul-Americana, quartas de final. Próxima fase agora, né? Vamos em frente. Partindo para o Mercadão da Bola, gente, muita coisa. Aqui vamos passar a primeira, né? O Grêmio oficializou a contratação de Marcos Rocha, jogador chegado do Palmeiras, até o fim do ano que vem. Matias Rojas, aquele mesmo, ex-River Plate, ex-Corinthians, oficializado pelo Portland Timbers até o fim dessa atual temporada. Lá vai jogar na Major League Soccer, né? Vamos em frente. Bom, gente, o áudio cortou um pouquinho, né? Mas só falando que o Marco Rocha foi oficializado, tá? Pelo Grêmio. Só para não deixar nada de maneira errada, né? Bom, gente, até 2030, o jogador Dorgeles, que estava no Red Bull Salzburg da Áustria, foi oficializado como novo jogador do Fenerbahçe da Turquia. Por 3 temporadas, o goleiro alemão Kevin Trapp saiu do Eintracht Frankfurt da Alemanha e fechou com o Paris FC. Claro, né? De Paris, França. 3 temporadas, tá? O contrato do jogador. Pelo que eu entendi, até 2029, né? Por 4 milhões e meio de euros, o jogador João Vitor saiu do Vasco e fechou com o CSKA Moscou da Rússia. Mailton, lateral que estava na Chapecoense, pertencia ao Metalist da Ucrânia, fechou com o São Paulo. Eu só não sei dizer se foi em definitivo ou por empréstimo, certo, gente? Mas esse lateral fechou com o São Paulo. Vamos lá, gente. O jogador Derek fechou por 4 temporadas com o Union Berlin, da Alemanha. O zagueiro Luan Freitas, que voltou de empréstimo do Paysandu para o Fluminense, foi para o Juventude, por empréstimo também. Jogador Lloyd Augusto, que parece ser um angolano do Vasco da Gama, tem negociações avançadas para ir para o Uyghurspor da Turquia. Aqui também Donnarumma, esse goleiro de fato está acertando com o Manchester City, saído do PSG. Contrato, na verdade, eu falei até 2031, né, em outro vídeo, mas a notícia nova é que vai até 2030 esse contrato, tá? Ainda não está totalmente fechado, mas está se encaminhando para um fechamento essa negociação. Bom, Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, está indo para o Olympiacos da Grécia. Zé Wellison, volante, e Daverson, centroavante, né? Repetindo, Zé Wellison, volante, Daverson, centroavante.
dois jogadores que estão sendo afastados do elenco do Fortaleza. Ao que parece, irão treinar em separado. O zagueiro Badé fechou com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 5 temporadas. O jogador Chachoa fechou com o Wolverhampton, da Inglaterra, por 5 temporadas. O jogador belga Dendoncker fechou com o Real Oviedo, da Espanha, por 2 temporadas. Renato Veiga, zagueiro, está saindo do Chelsea. Ele é português, está indo para o Villarreal da Espanha. Beleza? 1.391 jogos. Beleza? Chegou na carreira, agora, esse número, o goleiro Fábio. Beleza, gente? Atualmente no Fluminense. Repetindo, 1.391 jogos na carreira, tem o goleiro Fábio do Fluminense. O jogador Tauan saiu da Portuguesa de Desportos e foi emprestado para o Caxias do Rio Grande do Sul. O jogador Ericles é emprestado pela Portuguesa para o América de Paulista, para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Petrocelli, outro reforço do América de Paulista. Renato Henrique, centroavante, outro reforço do América de Paulista para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Chapéu na Inglaterra, hein? O jogador atacante do Crystal Palace, Everett Eze, estava indo jogar no Tottenham. O Arsenal foi e contratou o jogador. Chapéu. O jogador também aqui, que eu vou dar uma checada no nome, Enciso, paraguaio, estava no Brighton, interessava ao Palmeiras, né? Mas fechou com Strasbourg, da França. Beleza, gente? Mais coisas aqui? Vamos lá, gente. Victor Boniface, centroavante, saiu do Bayer Leverkusen e fechou com o Milan, da Itália. Guilherme Escuro e Matheus Sacramento, dois reforços do Vitória das Tabocas para a Série A2 do Campeonato Pernambucano, mas tem mais reforço. Vou passar daqui a pouco. Vamos lá, gente. Cris, goleiro, mais um reforço do Vitória das Tabocas para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Pierre, por empréstimo, volante, sai do Volta Redonda, fecha com Fortaleza, de maneira oficial. O jogador Jefter, que chegou do Glasgow Rangers, fechou oficialmente com o Palmeiras, um lateral. O Alverca de Portugal oficializou Matheus Mendes, goleiro que chega do Atlético Mineiro. Gustavo, goleiro que está no Juventude, está fechando aqui com... Eu vou dar uma olhadinha, gente. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Mais notícias aqui. O goleiro Gustavo, né? Só confirmando, saiu do Juventude e está fechando com o América Mineiro. Bruno Bertinato, goleiro, está fechando com o Mirassol. O Curitiba, gente, oficializou a contratação de Rodrigo Rodrigues, centroavante que chega do Esperance da Tunísia. O Fortaleza encaminhou a contratação do volante Rezende, do Bahia. O Juan Pablo Voivoda é o novo treinador do Santos até o final de 2026. Vamos lá, galera. Jordan, esse jogador tá saindo do Bahia, pelo que eu entendi, e fechando com Criciúma. O United de Bangladesh fechou a contratação do jogador Bruno Matos. O zagueiro Luiz Gustavo está saindo do Vasco, indo para o Bahia. Lucas Piazon, esse jogador fechou aqui com o Cracóvia, da Polônia. O jogador também aqui, que eu vou dar uma olhadinha nesse nome, gente. Está um pouquinho estranho para mim. Vamos em frente.
Nikola Kristovic, esse atacante fechou com a Atalanta. Por 15 milhões de euros, o jogador Akanji, zagueiro, está saindo do Manchester City e fechando com o Galatasaray. O zagueiro brasileiro Luizão rescindiu o contrato com o West Ham da Inglaterra e está livre no mercado. O Vasco está avançado para contratar o zagueiro Robert Renan, junto ao Zenit. Alan Patrick está muito avançado para renovar contrato com o Internacional de Porto Alegre até 2027. Vamos lá, gente. O jogador Diouf saiu do Lens da França e fechou com a Inter de Milão. O jogador Sangaré fechou até 2030 com o Lens da França. O centroavante Antônio Sanabria fechou por 3 temporadas com a Cremonese. O jogador Ortenha fechou por 4 temporadas com o Bolonha, da Itália. Vamos lá, gente. O jogador Bailey foi por empréstimo para Roma e já foi oficializado uma temporada, tá? Vamos em frente. Marcelo Vilar, esse treinador, teve o contrato renovado pelo Ferroviário do Ceará até o final do Campeonato Cearense de 2026. Edson Álvares, esse jogador está saindo do West Ham da Inglaterra e fechando com o Fenerbahçe da Turquia. Sain Yamamoto, parece que é esse o nome dele, gente, foi demitido lá do Al Jazeera dos Emirados Árabes. E Léo Jardim, atual treinador do Cruzeiro, é o favorito para assumir o clube emiradense. Vamos em frente. Pelo que eu entendi, o Yuri Melo zagueiro, Anderson volante, Valdeir meia, 3 reforços do Ipojuca para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Os jogadores Gledson, Mendonça, Franklin Mascote, Sávio, Maicon Douglas, o executivo de futebol Francisco Sales, todos esses demitidos ou dispensados pelo Retrô de Pernambuco, gente. Shailon, esse jogador que já passou pelo São Paulo, Atlético Goianiense, fechou com o Mirassol, gente. Tá? O Atlético Goianiense, por falar nele, contratou por empréstimo o jogador Hasley, junto ao Retrô. O Rescaldes de Andorra fechou a contratação do jogador Maurício Pochettino, gente. O Fluminense rejeitou uma proposta aqui de 7 milhões de euros, pelo que eu entendi, feita pelo Shakhtar Donetsk, pelo jogador Isaac. Emerson, zagueiro que estava na Ponte Preta, fechando com o América Mineiro. Wildes de Souza, fechando até 2027 com o Gil Vicente de Portugal. Bom, gente, para fechar aqui de minha parte esse vídeo longo, né? Em função do Mercadão da Bola, vamos em frente. Passando a provável escalação do Bayern de Munique, né? Para a estreia nessa sexta-feira, às 3h30 da tarde, pelo que eu entendi, pelo campeonato alemão, contra o RB Leipzig. Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer, Laimer na lateral, o Panecano Itá na zaga, na outra lateral Rafael Guerreiro, o Kimmich e o Pavlovic, ao que parece está voltando de lesão, beleza? Ao menos ele foi colocado na provável escalação, né? O Maicon Olise, o Gnabry, o Harry Kane e o Luiz Dias. Beleza, gente? É a provável escalação do Bayern de Munique para o jogo dessa sexta-feira pela estreia do campeonato alemão. Bom, só passando, gente, que especulações ainda são ligadas ao Bayern de Munique, né, de jogadores. Nicolas Jackson, do Chelsea, que está mais para ir para o Aston Villa do que para chegar para o Bayern de Munique, ainda está ligado ao Bayern de Munique esse nome. Malik Fofana, jogador do Lyon, voltou a ser ligado ao Bayern de Munique. Asensio, Marco Asensio, do PSG, também ligado ao Bayern de Munique, né? Com um possível interesse. E Sancho, do Manchester United, também com um possível interesse do Bayern de Munique. Lembrando que só faltam 9 dias para fechar a janela de transferência. Fecha no próximo dia 1 de setembro, ao menos na Europa, no caso da Alemanha. Então vamos aguardar se o Bayern de Munique vai contratar mais alguém, né?
Bom, galera, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui!